Eu achava que conhecia cada detalhe do meu casamento, os hábitos, as rotinas, os silêncios. Mas naquela noite, meu marido fez uma proposta que jamais imaginei ouvir. Um acordo que parecia racional, maduro, até se tornar o ponto de virada da nossa história. O que começou como conversa terminou mudando tudo entre nós. Convido você a ficar até o final do vídeo, pois você não vai acreditar no que aconteceu. Meu nome é Carla, tenho 29 anos e por muito tempo acreditei que minha vida estava exatamente onde deveria estar. Casei-me jovem com Clovis, hoje com 63 anos, um homem experiente, seguro, respeitado por todos. Nosso casamento sempre foi visto como estável, até admirado. O que ninguém sabia é que por trás dessa estabilidade existiam silêncios longos e acordos não ditos. Minha vida mudou no dia em que Clovis me chamou para conversar com um tom diferente. Não foi um pedido comum, nem uma conversa impulsiva. Foi algo pensado, medido, quase calculado. Ele falou de maturidade, de confiança, de escolhas que casais fortes conseguem fazer. Enquanto ele falava, eu sentia que aquela conversa não era apenas sobre palavras, era sobre um limite prestes a ser atravessado. Foi então que ele mencionou Paulão, seu primo de 59 anos. Um homem presente em nossas reuniões de família, sempre discreto, observador, do tipo que fala pouco, mas parece notar tudo. Clovis falou dele como alguém confiável, alguém que fazia parte da nossa história muito antes de mim. Aquilo me deixou confusa. Por que trazê-lo para aquela conversa tão íntima? Clovis explicou que não se tratava de traição, nem de falta de amor. Ele chamou de acordo. Disse que alguns casamentos evoluem quando encaram verdades que outros fingem não ver. Suas palavras eram calmas, quase convincentes. Ainda assim, algo dentro de mim resistia. Eu não sabia se estava ouvindo uma proposta ou o início de uma mudança sem volta. Naquela noite, fui dormir sem responder. O quarto parecia o mesmo, mas o ar estava diferente. Pela primeira vez, percebi que meu casamento não estava sendo testado por um problema externo, mas por uma decisão construída dentro dele. E eu sabia, se aceitasse continuar aquela conversa, nada mais seria exatamente como antes. Nos dias seguintes, tentei agir como se nada tivesse mudado, mas a proposta de Clovis ecoava na minha cabeça. Ele não voltou ao assunto de imediato, e esse silêncio me incomodou mais do que se insistisse. Era como se ele estivesse me dando tempo, ou me observando. Cada gesto dele parecia carregar um significado novo, mais profundo. Paulão começou a aparecer com mais frequência. Sempre educado, sempre no horário certo, sempre respeitoso demais para alguém que, sem saber, fazia parte de um assunto tão delicado. Eu percebia o jeito como ele evitava me encarar por muito tempo, como se também estivesse tentando entender até onde aquela situação poderia ir. Nada era dito, mas tudo era sentido. Foi numa tarde comum, quase banal, que Clovis decidiu retomar a conversa. Ele falou com calma, reforçando que o acordo só existiria se eu estivesse confortável. Disse que confiança não se impõe, se constrói. Que maturidade, às vezes, exige coragem para encarar o que é desconfortável. Suas palavras eram firmes, mas não autoritárias. Isso me confundia ainda mais. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando. Paulão estava presente dessa vez, sentado à distância, em silêncio, como se fosse apenas um observador. Mas a presença dele mudava o ambiente. Eu sentia o peso daquele momento, como se algo invisível estivesse sendo colocado entre nós três. Não havia pressa, nem cobranças.
Apenas a sensação de que aquela conversa não era mais apenas teórica. Clovis deixou claro que nada aconteceria sem meu consentimento. Que o acordo só faria sentido se fosse uma escolha consciente, não uma obrigação. Olhei para Paulão e, pela primeira vez, nossos olhares se cruzaram por alguns segundos a mais. Não havia expectativa, nem promessa. Apenas uma compreensão silenciosa de que algo estava sendo decidido ali. Naquela noite, fiquei sozinha na sala, refletindo. Não era sobre desejo, nem curiosidade. Era sobre até onde eu estava disposta a ir para manter um casamento baseado em acordos, não apenas em regras antigas. Eu ainda não tinha uma resposta. Mas uma coisa já era certa. O caminho de volta começava a desaparecer. Eu sabia que aquela decisão não seria anunciada em voz alta. Não houve palavras formais, nem confirmações explícitas. Foi um entendimento silencioso, construído em olhares e na forma como o ambiente parecia se fechar ao nosso redor. Quando me dei conta, já não estava mais recuando. Estava apenas sentindo. Clovis observava à distância, sereno. Não havia ciúme em seu olhar, apenas a confirmação de um acordo que agora deixava de ser teoria. A porta se fechou atrás de nós, e o mundo lá fora pareceu desaparecer. Os três, dentro daquele espaço, o tempo perdeu o ritmo habitual, e tudo se resumiu à respiração, ao calor e à intensidade do momento. Eu não precisei conduzir nada, apenas deixei que acontecesse. Havia uma sensação envolvente, quase esmagadora, como se emoções diferentes convergissem sobre mim ao mesmo tempo. Não era excesso, era profundidade. Uma entrega silenciosa, carregada de significado, que não precisava ser explicada para fazer sentido. Paulão se aproximou devagar, respeitoso, quase como quem pede permissão sem usar palavras. Não havia pressa, apenas presença. Eu fechei os olhos por um instante, tentando entender o que se passava dentro de mim. Não era medo. Era algo mais profundo, como se eu estivesse aceitando um caminho que já vinha sendo desenhado há tempos. Quando tudo terminou, não houve celebração nem arrependimento imediato. Apenas um silêncio denso, cheio de interpretações possíveis. Clovis me olhou com calma e disse apenas uma frase. Agora somos exatamente o que escolhemos ser. Naquele instante, compreendi que o acordo não havia mudado apenas o casamento. Tinha mudado a mim.